Olá a todos, meu nome é Jonathan e esse é meu grupo do trabalho sobre os biomas. Então, a gente escolheu o bioma da Amazônia. O que é a Amazônia? A Amazônia, ela é o bioma de maior biodiversidade do planeta e o seu principal ecossistema é a floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo. E ela tem essa variedade aí na biodiversidade por conta da sua fauna e da sua flora. Esse bioma também ele se divide em três tipos de vegetação, que são matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. Nas matas de terra firme, essas regiões, elas têm as altitudes bem elevadas, então elas não sofrem nenhum tipo de inundação. Ela se mantém seca durante todo o ano. Já nas matas de várzea, em um determinado período do ano, elas são inundadas. Elas têm ali uma altitude intermediária, então são só num período do ano. E as matas de igapó, essas se encontram sempre inundadas por conta das altitudes baixas. Então, praticamente ela fica alagada o tempo todo. É, Tem o clima também, o clima da Amazônia, ele é considerado como equatorial úmido. O clima lá tem uma grande frequência de chuva ao longo de todo o ano. A temperatura, em geral, tem pouca variação, fica entre 23 e 28 graus. Daí, por conta dessas características, as estações do ano não são bem definidas no bioma. Não são tão perceptíveis as variações climáticas, não são pouca a percepção delas. E devido a esse clima equatorial úmido, ela proporciona a, a grande diversidade aí do bioma. Ela ajuda bastante na biodiversidade. Pessoal, agora meus colegas vão continuar o trabalho aí. Oi, meu nome é Giovanni. Vou falar sobre a devastação do bioma Amazônia, desmatamento. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o site Amazon, a Amazônia Legal já perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021, sendo registrado como o pior dos últimos 10 anos. Um alerta bem preocupante para nós, né? Para a nação. A principal consequência causada pelo desmatamento, a gente pode citar o desequilíbrio ambiental, provocado pela perda da vegetação nativa e da biodiversidade e também a perda do habitat, né, dos animais e das plantas, e também podendo impactar diretamente no aumento de números de espécie em extinção. Também sobre relação agora a queimadas, a agricultura e a pecuária são os principais motivadores nessa relação a queimadas. Na Amazônia, todos os anos, as queimadas são motivos de preocupação, devido à grande importância desse bioma para a população nacional. Lembrando que a Amazônia é responsável por produzir chuvas para regiões mais distantes também, e principalmente para o nosso estado de São Paulo. Agora, em relação ao garimpo ilegal,
Na Amazônia, o garimpo é causa de problemas ambientais severos, porque eles trazem danos irreversíveis ao solo e à água dos rios, e além também de causar graves efeitos à saúde humana pelo uso do mercúrio. E também muitas vezes o garimpo ele gera conflito em territórios indígenas, que dependem dos recursos naturais encontrados na natureza para eles sobreviverem, ou seja, para a sobrevivência de suas aldeias. Minha parte é isso. Boa noite a todos. Meu nome é Wesley, estou aqui para falar um pouco sobre a flora e fauna da Amazônia. A Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies da fauna, abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% de aves existentes no território nacional. São cerca de 30 milhões de espécies animais, sem contar com as ainda não catalogadas. Não há uma definição exata das quantidades de animais, uma vez que o bioma se estende por vários países. No Brasil são ao menos 311 mamíferos, 1.300 aves, 273 répteis, 232 anfíbios e 1.800 peixes continentais. A onça-pintada, a anta, o lobo-guará, o veado, a capivara, a lontra e tatu são os mamíferos mais conhecidos, além das muitas espécies de primatas. Distintas variedades de jacarés, tartarugas e cobras, como a cascavel, a jararaca e a sucuri, são os mais populares representantes dos répteis. Com pelo menos 1.000 espécies diferentes já catalogadas, a Amazônia é sem dúvida uma das regiões mais ricas do mundo em aves. Talvez essa riqueza se explique pela inerente estabilidade na floresta tropical entre os próprios animais e deste com o meio ambiente, o que possibilita que o largo número de espécies possa coexistir na mesma área. Na Amazônia, encontra-se a maior bacia hidrográfica do planeta. A Bacia Amazônica apresenta cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, com 1.100 afluentes. Seu principal rio é o Amazonas, que lança ao mar cerca de 175 milhões de litros de água por segundo. Os rios da Amazônia apresentam características distintas. Na Amazônia podem ser encontradas mais de 40.000 espécies de plantas. A flora amazônica é extremamente diversificada, apresentando cerca de 40.000 espécies de plantas. Essas espécies são extremamente de importância, não apenas para o equilíbrio do ecossistema, mas também pelo seu valor econômico, utilizadas, por exemplo, na alimentação e fabricação de medicamentos. São exemplos de plantas pertencentes à flora amazônica: andiroba, bacuri, castanheira, açaí e seringueira, entre outras. Boa noite, gente. Eu sou o Vitor, aluno do segundo agro, e aqui vamos dar continuidade no nosso trabalho sobre o bioma da Amazônia. Eu vou falar um pouco sobre os rios voadores, uma função de grande importância do bioma amazônico, né? Que a função dele é transportar água para a América do Sul inteira. Ela começa com a água do oceano, que ela se evapora e se condensa para cima da floresta amazônica. Logo, forma grandes quantias de chuva lá, quase que diariamente, e vai acumulando essa umidade do ar e mais essa grande quantia de água por lá, onde vão formando novas chuvas e vão se formando os rios enormes por cima da floresta, só que elas não chovem por lá. Então, com o auxílio dos ventos fortes que tem lá na Amazônia, essas nuvens são empurradas um pouco para a lateral, onde elas encontram com os morros, próximos aos países ao lado. E esses morros vão desviando a chuva para baixo, fazendo com que ela chegue aqui no centro-oeste, no sudeste, no sul e alguns países abaixo ainda da América do Sul. Esse é um fator muito importante para regular o nosso clima e as nossas chuvas.
Tanto é que com o desmatamento e o que vem ocorrendo agora,